Atualmente é doutoranda na Escola de Comunicação e Artes, na área de Teoria e Prática do Teatro, diretora da companhia teatral Waves. Isso, Elisa. Obrigado. Tem algum botão que eu clico e ele já vai para outra página? Senão eu vou fazer na cinta. Eu acho que tem. É só porque eu acho que facilita, senão eu vou... Licença. Acho que se você clicar aqui. Dá uma tela inteira. Onde? Aqui? Isso aí. É isso. Esse? Isso. Aí você consegue controlar pela cena. Ah, perfeito. Obrigada. Então eu vou falar, então. Tá bom. Muito bem, vou contar o tempo. Obrigada. Vou falar então dessa performance Nika, como que eu criei e um pouco do processo de criação dela. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem para perguntar coisas. Tiveram vários começos nessa criação. É difícil imaginar quando que começa alguma coisa, então eu vou falar alguns deles. O primeiro começo era em 2013, eu tinha vontade de fazer alguma coisa a partir da ideia do Gabinete de Curiosidades, ou do Quarto das Maravilhas. Tinha toda a questão dessa convivência, dessa coleção feita de uma convivência de elementos heterogêneos entre si. Tinha também a questão da problemática colonialista desse tipo de coleção. Era um tema assim, que me interessava, eu fiquei pesquisando esse tema. Na pesquisa eu até descobri que os peep shows eram originários desses Quartos das Maravilhas. Os mais ricos traziam coisas do mundo inteiro e colocavam num quarto e abriam para visitação. Os que não tinham dinheiro conseguiam algumas coisas e colocavam numa caixinha. E abriam uma caixinha assim para as pessoas verem e pagarem um dinheiro, e o peep show se originou daí. Isso originou um outro projeto que ainda não aconteceu, mas só contando um pouco desse processo de criação, então como uma coisa vai desdobrando em outra. Aí eu me inscrevi num edital e não fui contemplada, mas às vezes é bom se inscrever em edital porque a gente coloca em movimento a ideia. Eu fui a terceira suplente, 2 pessoas ganharam e é muito ruim ser o suplente. Mas aí eu vi que a ideia tinha alguma consistência e ela ficou parada. Aí, no começo 2, corta, né, ficou parado, reserve, que nem receita. Aí eu fiz uma residência na Alemanha, nesse lugar Academy Schloss Solitude. Também não falo alemão, podia só falar inglês. E aí, eu também, essa residência era para desenvolver material dramatúrgico para a criação de uma performance. Também eu fiquei pesquisando relação, estrangeiro como um estrangeiro mesmo do país, ou estrangeiro de si mesmo, e eu coletei um monte de material que quase nada entrou, mas eu tive um sonho, e é raro acontecer isso comigo. Eu sonho bastante, eu lembro todas as manhãs, mas eu sonhei com a cena final da performance, que tinha a ver com Maurício de Nassau, e tinha eu falando temas de biologia com uma musiquinha meio de cabaré. O Maurício de Nassau caiu, não sei até hoje o que ele apareceu, mas essa cena entrou, só que não no final. Mas também foi outra coisa que foi surgindo. E também é isso, esse diálogo com assuntos científicos e biológicos me interessa muito desde sempre. E eu tenho um livro que eu publiquei, que o Felipe falou, que eu até trouxe aqui, de contos, que também aparece muito esse diálogo com as ciências. Aí no começo 3, eu voltei da Alemanha, então ficou parado. Aí eu voltei da Alemanha, entrei no mestrado na USP, fiz uma disciplina no Multimeios, tinha um exercício de criação de texto, tinha que fazer uma performance no final do curso. Eu inventei uma performance chamada Palavra Coisa, a gente apresentou lá no Estúdio Lâmina, e tinha já outro tanto do embrião do que seria o Nika nessa performance, nesse Palavra Coisa. E também tinha acompanhamento de um cello que depois também entrou no Nika. E aí, o começo 4, que em 2021 eu participei de um laboratório de criações autorais, que era para cada participante criar uma palestra performance no final do laboratório. E lá foi onde nasceu o Nika, que no final do curso tinham umas 10 pessoas e cada uma criou um solo. E nesse laboratório, cada uma de nós, em algum determinado dia, mostrava para as outras, falo para as outras porque no final só tinha mulher, a sua ideia. Seja uma ideia pronta, a pessoa já mostrava uma cena, ou um esboço, uma intuição,
um rascunho, um projeto, e aí todo mundo dava uma devolutiva para ajudar a pessoa a desenvolver aquela ideia. No meu dia, eu peguei todos esses começos, e aí, parênteses, eu escrevo muito, desde sempre. Então, além desse livro, tenho muitos cadernos com muita coisa escrita, ideia de conto, desabafo, lista de palavras que eu gosto, pedaço sei lá do quê. E aí eu peguei todos esses começos, dei uma folheada em alguns cadernos e falei, olha, isso pode ser legal muito aleatoriamente, assim, a parte dos cadernos. E aí eu peguei também um conto do livro, nesse livro, ele é de 2015, tem alguns contos que viraram performances e tem algumas performances que viraram contos depois. Mas aí eu peguei alguns contos do livro, peguei todos os começos, uns pedaços de papel, de coisas que eu achava que poderiam ser interessantes, falei, vou mostrar tudo isso e alguma coisa disso vai servir. Aí eu mostrei tudo, e aí foi muito impressionante, porque a Dani, que é a professora, a Daniele Ávila Small, e as meninas falaram, é isso, Elisa, você tem aí a sua estrutura, porque tinha uma profusão de elementos heterogêneos, mas tinha uma coerência, tinha um sentido, não era um oba-oba. Aí eu falei, é verdade, tem muita coisa que se repete, que liga, que costura. Aí eu tentei fazer uma coisa, que era gravação por Zoom, era online, eu assisti a gravação, transcrevi e tentei fazer uma cena naturalista, exatamente como eu tinha feito, e foi horroroso, foi super canastra, é muito difícil você ser espontânea, mesmo sendo você mesma, eu fingi assim, surpresa, daí todo mundo gongou horrivelmente. E aí eu entendi que eu precisaria de um trabalho dramatúrgico, que não era só pela atuação, mas tinha que ter uma outra costura. E aí eu fui costurando e tirando coisas, colocando outras e inventando um percurso. E aí, deixa eu achar aqui, é isso, eu fui experimentando essa costura, essa coerência dentro da heterogeneidade de assuntos. Tinha uma sinopse daquele primeiro gabinete que entrou como uma cena da peça. A sinopse, deixa eu ver se eu tenho, porque eu vou ler só a sinopse, que é o começo da peça, que é... Não, vamos, se der tempo eu leio depois, estou só pensando no tempo, para não estar pensativa. Então, peraí, essa é a versão 1. Eu vou mostrar. Aqui está o flyer da versão 1, ainda é formato palestra performance. Eu fazia no Zoom, aqui é meu quarto. Aqui tem um closet que eu transformei numa biblioteca, então tinha uma cena final que eu dançava dentro do closet. Então tinha essa dramaturgia, mas também tinha uma relação com o ambiente doméstico. Tem esses slides também, que é um saco de slides que eu ganhei de uma família, de alguém que morreu, e eu peguei esse aleatório e pus uma árvore meio de lado. Aqui tem esses elementos que são também do gabinete de curiosidades. E aí, repara que eu vou falar uma transformação de um elemento que é, por exemplo, o verbete da sereia. Que aqui eu mostrei um verbete, que é um quadro, eu esqueci o nome desse artista. Ali também tem uma sereia do folclore japonês. Então tem o cavalo, o centauro, esses elementos convivendo. E depois, quem for ver a peça vai ver que tem uma ligação entre a sereia, o cavalo, o centauro, a medusa e o transplante. Mas aí, minha mãe participava da peça, ela dançava comigo no final. E essa é a versão 2, que aí Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Tá. Aí eu apresentei essa versão por Zoom, aí a gente transformou algumas coisas, e essa segunda versão eu apresentei pelo Sesc em Casa, eles filmaram dentro da minha casa. Essa performance, ela parte de um depoimento sobre um procedimento médico. Esse é um catadão da versão 2, que é basicamente muito parecida com a 1, tem algumas cenas que se transformaram, que foram suprimidas ou entraram.
mas mudou um pouco a qualidade e a cor das imagens. Tinha essa equipe a primeira era por Zoom, a segunda tinha toda uma equipe do SESC filmando dentro de casa. E aí eu estou falando de um monte de coisa, da vida, da morte, da proximidade com a morte. Surgiu como eu quis fazer uma homenagem, tinha esse monte de assunto, mas eu vi que tinha esse assunto que partia de um procedimento cardíaco que minha mãe fez, e eu quis fazer uma homenagem para ela, com ela ainda viva, e eu dei o nome de Nica. E depois eu fui vendo que eu estou falando disso, da proximidade com a morte, de como a gente abafa essa proximidade para dar conta da vida, mas que ela está lá, do diálogo com o que é científico, com o que é inventado, e como essas instâncias se misturam. Não estou falando de fake news, mas estou falando do mágico, de como a gente pode pensar no assombroso ou no extraordinário que está contido dentro do banal e do comum. E como a gente entrelaça o que existe e o que não existe para tentar dar um jeito de para tentar lidar com os nossos desencaixes, mais do que para encaixar. E aí, tem algumas coincidências. Aqui eu vou falar já da versão 3, que a gente fez uma série de flyers. Tem uma designer que fez uns flyers incríveis, aí eu quis mostrar todos para vocês. Esses flyers eu acho muito interessantes, porque nesses flyers tem os elementos ali em cima, ó, tem pedaços de caderno, tem mapa, tem uma coisa muito forte com mapas, e ela juntou um pouco no processo, parte do cenário da peça, isso, desses mapas. E aí tem algumas coincidências. Estou vendo o tempo aqui. Por exemplo, nesse saco de slides tinha um show de striptease em Tóquio dos anos 70. E aí eu peguei esse slide dessa stripper em Tóquio e pus em cima de um mapa. E eu falava um poema, que é da Wisława Szymborska, que chama Holotúria, que fala da morte. Não sei se vocês conhecem, eu tinha pensado em ler, mas eu não vou conseguir ler. Não, mas é um poema que fala da morte, morrer apenas o suficiente, enfim. E aí eu coloquei essa stripper japonesa em cima do mapa e eu falava um poema nessa hora. E a minha mãe, sem saber de tudo isso, ela falava assim, porque ela já estava ficando fraca. Ela morreu em janeiro desse ano, então foi meio que uma homenagem / despedida. Nessa temporada 3, no Sesc Pompeia, a gente fez 13 apresentações, ela foi em 12. Aquela não foi, ela ficou puta, que a minha tia me deu carona pra ela, enfim. Foi uma despedida bonita, assim. E ela na UTI, eu negociando com o Sesc, enfim, tem todo esse lado à parte. Mas aí tinha essa cena com a stripper em Tóquio, o poema da Wisława, e minha mãe não sabia nada disso. E ela falava assim, Elisa, uma hora eu vou morrer, tem que imaginar que eu vou pro Japão. Aí vocês vão me visitar lá daqui a um tempão. Então assim, umas coincidências muito fortes que aconteceram. E aí eu coloquei, eu vou falar disso daqui a pouco. Aí aqui tem algumas fotos da versão 3. Aí aquela sereia que eu mostrava nas outras versões, lembram os slides da sereia? Aqui a gente transformou numa cena. Então tô eu e a Gilda Nomassi, que é uma atriz convidada, esses verbetes a gente fazia com o nosso corpo, mas eles também eram projetados. Mas tinha também, isso eu nem pus aqui para falar, mas tinha uma coisa legal nas projeções, que era, o ideal é que elas não fossem, em alguns momentos poderia ser, mas a maioria da performance, elas não seriam redundantes, elas criavam uma camada contrastante com o que estava sendo falado. E isso é bem interessante também, às vezes é um detalhe, uma coisa que não se liga diretamente. Aí aqui tem a gente fazendo a sereia, eu e a Gilda. Aí tem o Peri, que é o meu parceiro criativo, meu primo, e faz vários trabalhos comigo, ele tocava cello nessa peça. E acho que eu já vou falar disso. Tem uma outra coisa que é, por exemplo, essa fala sobre o Japão, eu coloquei para o Peri falar. Tem uma coisa chamada acessibilidade estética, que nessa versão presencial, eu descobri que existia e eu trabalhei com ela. Não sei se vocês já ouviram falar disso.
eu trabalho há muitos anos com o que eu chamo de coletivos heterogêneos, que são esses coletivos que o Felipe descreveu aí da Minibio, e que tem pessoas que elas são dos mais variados tipos, formações, idades, experiências de vida, e elas têm algumas características que elas se distanciam dos padrões hegemônicos de normalidade. E aí, eu dou aula no MAN e... antes disso, e aí, quando a gente foi fazer a versão dessa peça presencial, eu pensei muito na questão da acessibilidade, que eu queria fazer, eu estava pensando como seria fazer uma acessibilidade que não fosse uma pessoa no canto do palco fazendo as libras ou a audiodescrição. E eu comecei a brisar nisso, falar, será que não dá para fazer uma acessibilidade mais louca, mais poética, uma outra coisa? Eu fui conversar com a Daina, que foi minha chefe no MAN e virou minha amiga, ela chama Daina Leighton, um nome bem legal desse assunto de acessibilidade. Aí eu falei muito timidamente o que eu estava imaginando. Ela falou, Elise, se existe, fala com a Gislana, chama acessibilidade estética. Aí eu conheci a Gislana Vale, que ela é uma mulher cega de Fortaleza e que ela estuda essa questão da acessibilidade estética e que é uma proposta da gente pensar a acessibilidade de um modo que transforme a dramaturgia do espetáculo e que não chega depois do espetáculo pronto. E aí eu pirei muito nisso e eu imaginei essas audiodescrições poéticas que eu comecei a frequentar cursos de acessibilidade. E aí tinha uma mulher falando, você tem que descrever o que é mais relevante. Só que daí, como você vai saber o que é relevante? Aí eu lembrei daquele conto do Borges também, não sei se vocês conhecem, que é um conto super pequeno, que eu posso ler para vocês, que é alguém que vai tentando fazer um mapa tão fidedigno que acaba descrevendo a realidade em escala 1 para 1, que é, naquele império, a arte da cartografia alcançou, eu falei, vou ler isso que é o pessoal da lei. A arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram mais e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o mesmo tamanho do império, que coincidia pontualmente com ele. Aí continua, tem mais um parágrafo. E aí eu comecei a pirar nisso, falar, como que você vai... Não dá para descrever tudo. E a Gislana foi uma interlocutora fantástica, porque ela falou... Essa mulher da palestra de acessibilidade falava, você descreve o que é mais relevante. Aí ela descrevia para os cegos um quadro que tinha na parede horrível, sei lá de quem. E tinha uma rachadura no teto, que tinha uma mancha muito sinistra. E eu ficava olhando e falando, por que será que aquela mancha não é mais relevante do que esse quadro, por exemplo? E aí a Gislana bancou isso e trouxe essa ideia de que é isso, você não consegue descrever tudo e você faz opções do que você vai descrever e o que você não descreve. Tem coisa que você não precisa descrever, porque você que vai escolher. E aí, eu também fiz uma audiodescrição minha e das pessoas que estavam em cena, que não acontecia ela inteira no começo, porque senão ia ficar muito cansativo. E a Gislana falou, ninguém vai aguentar se você descrever os 5 atores, as características físicas dele, a gente já esqueceu do primeiro quando você chegar no quinto. Então essas audiodescrições, elas iam espalhadas durante a peça e um ator descrevia o outro em determinados momentos da peça e misturava dados subjetivos com objetivos. Então tal pessoa tá com uma roupa cinza e com um sapato preto e quase caiu da gangorra quando ele tinha 8 anos, ou caiu, quebrou 2 dentes. A minha descrição era... Posso mostrar essa só. Eu tenho cabelo cacheado, eu sou branca, estou vestida com roupa X, aí eu descrevo, e minhas unhas estão pintadas de vermelho e tem uma unha que descascou e parece o mapa de um país que não existe. Aí eu já linko isso com os mapas e falo, agora eu vou mostrar uns mapas para vocês. Então, essa ideia da acessibilidade estética transformou o espetáculo e faz parte dele, em todas as apresentações. E as libras também é a mesma coisa, não tem todas com libras, mas as que tem é um outro espetáculo. Porque eu chamei uma performer que chama Érica Mota, que é tradutora de libras. Eu dou aula no MAN junto com o Leonardo Castilho, que é surdo, então a gente sempre tem tradutora, eu conheci a Érica lá. E a gente criou juntas as libras têm um potencial muito grande cênico. É tradução, mas ao mesmo tempo é dança, ao mesmo tempo é uma cena. Então a gente
criou como se fosse uma dupla. Ela não está num canto, ela está com um figurino também como o nosso, e ela faz uma dupla comigo e tem falas minhas que são transformadas pelo gesto dela. Por exemplo, quando ela fala, sei lá, do coração da baleia, que bate 2 vezes por minuto, ela faz um gesto que não tem como não ficar olhando. Então, de repente, dá umas alongadas no espetáculo, porque tem ela fazendo as libras. Tem uma hora que eu saio de cena e ela traduz. Porque geralmente quem faz libras, às vezes tem alguém tocando, a pessoa meio que traduz qual é a vibe do que está sendo tocado. E aí o Peri está tocando cello. E ela meio que traduz, ela transforma. Aí a gente criou juntas, ela transforma aquilo numa dança. E fica uns minutos lá, o cello e a Érica dançando. Aí eu volto, enfim. Um outro exemplo de uma transformação no espetáculo e da acessibilidade estética. O que mais? E aí, é isso que a gente faz uma dupla, a acessibilidade estética, e a gente está tentando vender o espetáculo para fazer uma circulação, e eu vou numerando as versões que eu sempre mudo alguma coisa, mas eu vou enumerando as versões antigas, porque eu sempre acho que pode ter uma antiga que eu posso querer voltar nela. Atualmente a gente está no Nica número 27, e é isso, foi rápido. Acabou. Obrigada. Beleza. Tem que tirar. Você vai usar para... Bom, Rejeitar. não muito, Posso fechar aqui? Fica bom para mim, agora ou depois? Faz a sua. Ali no canto inferior, direito, Bom, Alessandro Gualber Coller é mestrando aqui no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada e dramaturgo com atuação pedagógica no curso de pós-graduação em dramaturgia da Faculdade SESI São Paulo, no curso de dramaturgia da SP Escola de Teatro e como docente intercambista na Universidade de Artes de Estocolmo em dramaturgia nas Fábricas de Cultura de São Paulo. Responsável pela dramaturgia dos espetáculos Sonho de uma Noite Sem Palavras, A Divina Farsa, em coautoria com Milton Moreno, O Grande Circo Místico Musical, também em coautoria com Milton Moreno, e Prêmio PCA de Dramaturgia, Tauromaquia, entre outros. É isso. obrigado, Felipe, pelo convite. É sensacional conhecer o Felipe na Escola de Teatro, onde eu trabalhei há alguns anos. Eu participei até hoje de uma comunicação aqui na Vida, que foi no departamento, no ano passado, no seminário do Departamento de Teoria Literária Parada, eu apresentei a pesquisa, e eu falei, eu estou no 2º ano do mestrado, né? Na época eu falei de um jeito que eu estou, às vezes eu já dei bastante aula, mas eu vi os meus colegas todos lendo as comunicações muito bem escritas e tal. Eu falei, dessa vez eu vou escrever, eu vou ler, mas eu já vou mudar e não vou ler, eu vou falar diretamente, porque eu acho que na verdade eu vou falar rápido. Talvez tenha um teor de decepção no que eu vou falar em relação eu não vou teorizar muito, e também a decepção é mais ou menos porque essa relação que eu fiquei pensando evidentemente sobre pesquisa acadêmica e criação artística, no meu caso, de dramaturgia. Eu sou graduado em comunicação social, rádio e TV,
e fiquei 4 anos numa escola de teatro, chamada Escola Livre de Teatro de Santo André, integrante de um núcleo de dramaturgia lá. E foi lá, com os workshops e oficinas, que eu passei a atividade de criação de dramaturgia e tive a oportunidade. Aí passa o tempo, você trabalha, você escreve, você começa a dar um workshop, uma oficina, e tive a oportunidade de ficar praticamente 9 anos como contratado CLT no curso de dramaturgia da SP Escola de Teatro, onde eu era, eles chamavam de formador. Você dava aula, mas não apenas dava aulas para o curso, mas também orientava experimentos cênicos, acompanhava novos autores, fazia um monte de coisa, né? E aí, eu já muitos anos que eu ter começado o mestrado, mas quis começar, enfim, recentemente. Tem muita dúvida, porque o caminho natural para mim, provavelmente, por eu estar mais habituado, não tenho formação em letras, por eu estar mais habituado, e a formação em comunicação social ficou por um passado longínquo, com as artes cênicas, né? No meu caso, dramaturgia, e eu conheço muito mais o povo da ECA do que daqui, da FEFELESH, e seria o mais natural, tenho colegas, dramaturgos, dramaturgas, falando de dramaturgia, né, porque tem ator, atriz, que fazem a sua pesquisa acadêmica lá na ECA, no departamento, e eu fiquei muito em dúvida e quis fazer em literatura, mais especificamente, estudar romance. E o porquê, né, eu sou virginiano, então tem que entender, mas eu falei com 78 pessoas, talvez até com a própria Elisa, não lembro como que era a pós, tal, como que era o mestrado, para entender, eu demoro para entender. E aí porque literatura romance, eu acho que uma coisa, talvez eu tenha cansado um pouquinho de estudar, de ficar, como eu falei, fiquei 9 anos, e aí na escola que eu trabalhava, na escola de teatro, eu tinha que estudar para poder dar aula, tal, para poder ampliar um pouco, e talvez um pouco a paixão pela literatura. Acho que é um pouco. Então eu vim para o departamento, tentei aqui ingresso, entrei em teoria literária e literatura comparadas, meu orientador é o Jorge Almeida, professor Jorge Almeida, e acho que esse é um ponto fundamental. A minha pesquisa, eu vou falar bem rapidamente sobre ela, inclui uma peça de teatro, mas não é de dramaturgia, não é sobre dramaturgia, é sobre literatura. E aí foi uma opção consciente, deliberada, e não sei se eu fiz bem, juro para você, não sei se eu fiz bem ou fiz mal, né? Porque, por um lado, quando a gente, o que é comum, a gente dá continuidade a uma pesquisa prática que a gente faz, e a minha pesquisa prática é em dramaturgia, poderíamos aprofundar, evidentemente, pesquisa acadêmica, diversas coisas, e eu vou para um campo onde eu tenho poucas referências. Tenho um amor pela literatura, tem alguma coisa que eu li que é restrita, tal, mas o que eu mais gosto de dramaturgia é o estudo de dramaturgia contemporânea, e eu queria literatura contemporânea também. E aí eu fui, e aí pensando no que poderia ser, conversando com as pessoas, fazendo pesquisa, quais autores que me interessam. Falei com o Felipe também, né? Pedi ajuda para o Felipe, me explica como é que faz. Eu acabei elegendo um livro, que é o Quando Deixamos de Entender o Mundo, de um autor chileno novo, chamado Benjamin Labatut. Vocês conhecem esse livro? Não. Ele... eu tenho ele aqui, e ele tinha duas coisas que me interessavam bastante nele, que ele pediu para trazer, né? Duas coisas que me interessam bastante nele, que primeiro, um tipo de literatura que talvez desafie uma certa interpretação, um tipo de literatura que a gente pode falar de romance, que tem, vocês entendem muito mais do que eu isso, contornos ou bordas um pouco mais porosas e são mais difíceis de definir, uma taxonomia mais difícil de lidar em relação ao que é. Tanto é que são 5 histórias. A gente fala que é um livro de contos, a gente fala que é romance, né? Eu prefiro chamar de romance e tal. Isso é um aspecto que me interessava muito, o estudo de literatura, da forma de literatura contemporânea, e o outro, que aí tem a ver com algo talvez até mais juvenil meu, que era a relação da ciência com literatura. Né? Então, esse livro, são 5 histórias onde se prioriza, se fala de personagens reais, químicos, físicos, matemáticos, e astrofísicos, e a história sobre eles, ou a partir deles,
dessas chamadas hard science, das ciências exatas, e o livro gira em torno disso. Então me interessou também essa proximidade entre literatura e ciência, que eu achei que isso era incrível, eu acho ainda, mas eu também não sei muito bem. Está escrito a ficção do romance de não ficção. Isso é uma questão que se fala, alguns críticos dizem que este livro é um romance de não ficção, que eu nem sabia que existia esse termo, se discute e tal. Às vezes eu percebo também, quando se fala isso, também falo meio baixinho, com o povo da letras também parece que esse história de não ficção parece que torce um pouco o nariz, eu entendo, parece que é uma defesa da ideia de não ficção, mas eu também não... Isso aí é fruto da pesquisa, eu nem sabia que tinha isso. E esse estranhamento narrativo, né? Então ficam essas duas coisas: investigar mecanismos narrativos em Labatut, relacionados aos autores de teorias contemporâneas de literatura híbrida, e a outra perspectiva é a relação entre literatura e ciência. Aí o Jorge, meu orientador, chegou e falou: não, você não vai dar só um livro, vamos ampliar? Daí eu falei: vamos, ok. Daí eu lembrei imediatamente de uma peça teatral, aí sim, dramaturgia, chamada Copenhagen, desse escritor chamado Michael Friend, escrita em 1998, se não me engano. Essa montagem eu assisti ela no começo dos anos 2000 e eu fiquei encantado com ela, e trata do encontro real que aconteceu entre o físico Niels Bohr e o físico Werner Heisenberg na Dinamarca ocupada pelos nazistas em 1941-42, em que ninguém sabe direito o que eles discutiram, e aí a peça é a suposição, eles dão 2, 3, 4 interpretações do que poderia ter sido esse encontro. Falar do Projeto Manhattan, falar da bomba atômica. Eu falo rápido, eu estou habituado a falar rápido, para dar umas aulas de conteúdo. E se o Heisenberg tinha ido lá para tentar descobrir sobre o Projeto Manhattan, da construção, ou se ele foi para se gabar, que ele era diretor do programa nuclear nazista, etc. Então tem essa peça, eu gosto bastante. Hoje em dia eu leio ela, eu ainda acho linda. Talvez um pouco não tão desafiadora formalmente. Eu acho interessante para aprender, inclusive, desafios normalmente. Mas ela é bonita. E aí, pesquisando, eu conheci esse autor que é o Rock Volpe, e com esse livro que se chama Em Busca de Klingsor, que está aqui também. E ele basicamente eu vou resumir, só que é um fictício, um físico norte-americano fictício chamado Francis Bacon. Ele vai para a Alemanha ocupada, já em 1955, já com o declínio do nazismo, ocupada pelas forças de ocupação aliadas, e ele pede ajuda de um matemático alemão para eles descobrirem quem era Klingsor. Klingsor seria o codinome do responsável pelo programa nuclear alemão, na ficção. E aí os suspeitos passam a ser essas pessoas reais que aconteceram, inclusive o Heisenberg, e eles entrevistas fictícias, grandes nomes dessa espécie de época de ouro do desenvolvimento, especialmente da física e da mecânica quântica, a primeira metade do século XX, matemática também, e eles tornam esses personagens como possíveis suspeitos de serem... E aí eu posso até falar ao final, daqui a pouco talvez eu fale, porque assim, não tem sentido falar isso, mas o que tem sentido hoje em dia, não é verdade? Eu não acho o livro bom, eu acho o livro legal, assim, mas eu não recomendo para ler. Eu acho, inclusive, quando eu for defender a minha dissertação, eu vou ver quem que vai escolher, quem que vai participar da banca, assim, porque eu vou falar, coitado, vai ter que ler esse livro. Ele não é ruim, mas ele também não é bom, né? Mas ele fez muito sucesso, esse livro. Ele foi, ganhou prêmios, foi traduzido para não sei quantos idiomas. O Rock Volpe ficou conhecido por causa desse livro, e é o livro mais considerado, porque eu acho que ele tem uma coisa talvez que ninguém tinha feito, sabe? Que é isso, inserir muito na ficção aspectos de ciência, em especial desse período científico, com nomes reais do desenvolvimento dessa física quântica, que modifica o paradigma de se pensar a realidade, fundamentalmente. Aqui é o Labatut, né, que além de tudo é muito bonito, é um autor novo. Esses aqui são alguns livros dele. Aqui, ó, são os capítulos. Eu vou chegar rapidamente na relação com a dramaturgia e a pesquisa acadêmica, a criação, né? Aqui, dá para aumentar, gente? Está muito ruim de ler, né? Vamos deixar aqui para aumentar.
Esses aqui são os nomes dos capítulos, podemos chamar assim. Azul da Prússia fala sobre cianureto. E se alguém leu, vai ver que a escrita do Labatut para esse livro é uma escrita muito imparcial. Ele escreve de uma forma muito fria, ele faz uma relação de acontecimentos, personalidades, fatos, etc., tal como uma espécie, aí a gente faz a relação, de divulgação científica, não é? E ele utiliza muito material da realidade. E aqui ele prioriza um cara chamado Fritz Haber, que foi um químico que foi o responsável por desenvolver, ganhou o prêmio Nobel porque ele conseguiu desenvolver um sistema de captação de nitrogênio e desenvolver amônia, e foi possível criar os fertilizantes, e a fome diminuiu no mundo. Ao mesmo tempo, ele também foi o responsável pela criação das armas químicas que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial, e o tal do Zyklon B, ou Zyklon B, não sei, que é o gás utilizado nas câmaras de gás que mataram muitos judeus nas câmaras dos campos de concentração. Exatamente. Então tem essa contradição, etc. A singularidade de Schwarzschild é o cara que pensou pela primeira vez o buraco negro. O Coração do Coração é sobre um matemático do século XX, que morreu não faz tantos anos, que ele teve uma teoria tão a fundo sobre o Coração do Coração, sobre o que é de fato a realidade, que ele ele virou um ermitão, ele abandonou tudo, foi morar como um monge no meio de algum vilarejo da França. Quando deixamos de entender o mundo, que é a história mais longa, aí é o Werner Heisenberg e o Erwin Schrödinger, que é aquele responsável pelo caixa de gato. Como é que chama isso? O gato de Schrödinger. Está vivo e morto, não o morto, e morto, pela teoria quântica. E aí é um pouco... a história, ele mesmo fala Labatut, e ele fala, na primeira história tem apenas uma frase que é ficcional, isso é tudo igual. E a ficção vai aumentando conforme as histórias vão transcorrendo no livro, tanto é que chega no último, que é esse Jardineiro Noturno, que é totalmente ficcional, que também é um cientista, mas aí já é ficcional. Falando rápido, porque também não quero ficar mostrando muito a pesquisa, eu gosto dessa imagem, que é da New Yorker, porque ele seria o Labatut, com um monte de cientistas, com esses cientistas que eu citei aqui, ele parece meio Hamlet, uma figura meio... Eduardo Mãos de Tesoura. E também o Eduardo Mãos de Tesoura, eu falei isso outra vez, o Johnny Depp, exatamente. Muito bem, o que mais? Aqui é o Rory Volpe, no Museu de Klingsor, e o Copenhague eu não trouxe aqui o livro, mas aí vocês podem ver, né, tem a montagem, essa montagem do lado de cá é a montagem original, premiada, e aqui é a montagem que foi feita no Brasil também. Aí, só para mostrar para vocês, esse é Em Busca de Klingsor, como ele nomeia os capítulos do livro, da relação que existe com as ciências, especificamente com as ciências exatas. Então ele fala, leis do movimento narrativo, hipóteses da física quântica à espionagem, esse é o nome dos capítulos que ele dá, o círculo de urânio, Max Planck ou da fé, que os personagens entrevistam Max Planck, uma entrevista fictícia, aparentemente. O que mais aqui? Johannes Stark ou da infâmia, que também é um outro cientista, Werner Heisenberg ou da tristeza, Erwin Schrödinger ou do desejo, Niels Bohr ou da vontade, reação em cadeia, o princípio da incerteza, no qual o pai, o princípio, o cara que desenvolveu, o teórico que desenvolveu o princípio da incerteza é o Heisenberg. Que o ano que vem, acho que talvez os céus permitirem, eu vou tentar defender a dissertação. Eu não sei se fala defesa de dissertação, se a tese se for dissertação na banca no ano que vem, que 2025 será o ano internacional da física, da mecânica e da tecnologia quântica. Né? Eles vão comemorar, além de ser o ano, eles vão comemorar 100 anos da física quântica, que foi mais ou menos quando o Heisenberg, foi o ano que o Heisenberg vislumbrou e escreveu e apresentou essa teoria. Então vai calhar em alguma medida. Muito bem, isso é aqui.
Aí o que acontece? A pesquisa, para encerrar aqui, talvez tenha ficado a formas de representação da ciência, especificamente dessa ciência, em 3 tipos diferentes de literatura. A literatura dramática, Copenhagen, o romance de investigação, porque o Em Busca de Clinton ali é um romance de investigação, mas os teóricos, quem estuda fala, e as teóricas, que na verdade é um falso romance de investigação, porque ele quebra alguns dos paradigmas tradicionais, embora eu não lembro o nome dele, que é aqui também da FEFELESH, professor Júlio, alguma coisa que tem um livro só sobre a história do romance policial, daqui a pouco eu lembro do nome dele, que fala que é um gênero que se renova com o passar do tempo, mas a relação do pensamento que os aspectos da física, da nova física quântica, falam sobre a realidade, faz com que ele pense, o Harvey Volpe, quando ele escreve o livro, também não resolver a solução final do romance de investigação. Indica quem que é, mas não se sabe de fato. Então tem essa ideia do princípio da incerteza, de alguma forma materializado na proposta narrativa do livro. E esse romance de não ficção, que algumas pessoas chamam assim, o livro do Labatut. Né? E o que o Jorge propõe, meu orientador, é que seja um estudo sobre formas de representação de dilemas éticos científicos na literatura contemporânea. Que não saia dessa sala, eu ainda estou em dúvida se eu quero abordar os dilemas éticos científicos, porque às vezes eu preciso aprofundar a pesquisa, às vezes me parece que é um pouco direto, assim, sabe? A ciência, por natureza, ela tem um dilema ético em relação a isso. Enfim, é isso que a gente tem. Muito bem, dito isso, falado isso, eu queria falar sobre essa relação de dramaturgia, de dramaturgo e da pesquisa acadêmica. E eu percebo que colegas meus e colegas minhas que estudam nas artes cênicas na ECA, é muito comum, acho que foi falado aqui um pouco, a professora comentou, desenvolvem muitas suas pesquisas em mestrado e doutorado a partir das suas próprias pesquisas criativas, a partir do seu próprio trabalho criativo. Vou falar de dramaturgia, que é o meu campo, mas eu posso falar de atuação, de direção. Então, dramaturgas e dramaturgos que já têm uma pesquisa própria de criação e que continuam ela na pesquisa acadêmica e aprofundam. Talvez por falta de inteligência, eu faço ao contrário. A minha pesquisa, ela praticamente não tem nada a ver com a minha atuação de dramaturgia, que esse me parece era o foco do colóquio. Então, e aí, eu não sei como é que é no departamento de letras clássicas, aqui, né? Não, aqui é na cor. Mas em teoria, literatura comparada, o que eu percebo é que isso praticamente não existe. As pessoas estudam, as pesquisadoras e pesquisadores estudam autoras e autoras que têm uma afinidade, que gostam ou que estão interessadas, mas não necessariamente que têm uma relação mais direta com o seu trabalho criativo, com o seu trabalho de escrita. Né? No departamento me pareceu muito isso, gente que eu sei que é escritor, de fato, até com um certo reconhecimento, que está lá, mas que escolhe por algum outro ator, para estudar algum outro autor ou autora, que se interessam pela pesquisa, mas que não tem uma relação direta. Ao passo que nas artes cênicas de quem eu conheço, por isso que eu estou falando, que eu conheço menos às vezes das artes cênicas de colegas que são mestrandos e doutorandos, mestres, doutores lá, não é muito comum, não só, tá, mas é muito comum eu tenho uma criação, eu vou aprofundar, muitas vezes da sua própria criação. Muitas vezes das suas próprias peças, por exemplo, vão estudar as suas peças, vai estudar o trabalho que a sua companhia de teatro faz. E isso vira o corpus de pesquisa, isso vira matéria de pesquisa. E na minha experiência no departamento de literatura comparada não é assim, é diferente. E a outra coisa que eu percebo também de diferença, que tem relação com isso, é que quando eu falei que eu ia estudar aqui para colegas discentes, que eu ia estudar aqui fazer pesquisa aqui, eles falaram, e sobre o que é a sua pesquisa? Daí eu falava, nome de autor, daí se estranhavam, falaram, mas é assim lá nas letras, quer dizer, vocês estudam um autor ou uma autora, porque é comum
ao que me parece também nas artes cênicas, você pode estudar um diretor, você pode estudar um dramaturgo, mas muitas vezes você está estudando um tipo de técnica que é aplicada em trabalhos, ou um tipo de, sei lá, Elisa vai saber melhor do que eu, um tipo de, sei lá, um tipo de grupo que faz um trabalho em determinada região, sei lá, do interior de Portugal, que trabalha com público, com não atores, por exemplo, não atores, né? E eu vejo que aqui nas letras, do que eu conheço, no departamento de teoria, não, são os autores mesmo, né? Então isso que eu acho que é uma diferença fundamental aí, e da onde eu estou bem no meio, porque talvez se eu tivesse ido um pouco mais, desenvolver um pouco mais de pesquisa em relação às minhas criações, talvez eu conseguisse aprofundar mais. Eu sinto muito que se eu tivesse que recomeçar alguma coisa. Como eu já falei bastante, tem mais coisas que eu falo, mas como eu já falei bastante, eu acho que o principal é isso, a principal questão, como eu falei, não vou teorizar, não vou mostrar a minha pesquisa. O meu orientador, ele falou que o meu trabalho, a minha dissertação, ele sugere, ele acha que tem que ser 3 ensaios mesmo, cada ensaio em cima de uma dessas obras. Não necessariamente, ele falou, eu não acho que necessariamente será um texto onde você vai trespassar essas obras, onde você vai correlacioná-las, mas sim 3 ensaios, uma introdução, enfim, uma conclusão, mas um porte disso. Então eu não vou falar muito sobre a pesquisa, mas para mim o que era mais importante é refletir a partir do convite do colóquio essa diferenciação entre eu como dramaturgo e eu como pesquisador. Atrapalha, influencia? Não sei responder ainda. Uma influência que eu sinto que é bastante indireta é que nas aulas que eventualmente eu dou de dramaturgia e nos trabalhos que eventualmente eu estou de ter que escrever texto com um grupo, eu cito mais referência de literatura do que de teatro, ultimamente, do que a gente leu. Mas o trabalho criativo, propriamente dito, por essa minha opção de não correlacionar diretamente uma coisa e outra, eu acho que eles não se entrelaçam, eles caminham um pouco de forma paralela. Não tenho plena consciência disso, acho que vou ter talvez momento, mas espero que não atrapalhe também, acho que também não atrapalhe. Mas é mais ou menos isso que eu tenho para pensar junto aqui com vocês. É isso. Toller. Agora a gente abre para bate-papo então. E o Toller disse que ele pode começar esse bate-papo porque tem coisas para dizer sobre... Não, eu só queria reforçar, você já falou, mas eu queria reforçar porque eu acho bacana como dramaturgo, né? Eu assisti a peça Nica, eu adorei, falei para a Elisa que era um texto que eu gostaria de ter escrito na minha vida, e é o texto que ganhou o prêmio Nascente, porque até onde eu entendi é um prêmio onde todas as pessoas da USP, da comunidade USP, podem se inscrever. Da graduação, da pós. Da graduação, da pós, né? Em dramaturgia foi o texto premiado. Acho muito bom se voltar em cartaz, eu sugiro que assistam. Vamos curtir aqui. Eu tenho uma pergunta para cada um, assim, sabe? São 2 perguntas diferentes, uma para cada um. Você quer sentar aqui? Você quer ficar na câmera de tudo. Coloquei água aqui para vocês? Tá, Tinha algum íconezinho? Desculpa, Isabela, né? Desculpa, Isabela. Não permitir, senão o Virginiano não vai gostar de eu sou cheia, mas eu acho que tá muito zoada. Pode falar. A pergunta que eu tinha para a Elisa, que eu fiquei pensando durante essa apresentação, que a gente assistiu a Nica no Sesc Pompeio, né? A gente estava junto. A gente estava no dia. Eu lembrei. E estava falando do quando você foi atravessada pela essa acessibilidade estética, que era muito interessante para você tornar a peça acessível, mas não de uma forma muito literal, né? Acho que o Thiago está do lado da lei. Mas de forma que cria alguma coisa. E eu fiquei pensando também, no começo da sua apresentação, você mostrou as imagens do Zoom da peça quando era virtual.
E a peça no físico tem esses elementos tipo da câmera na mão também, né? E aí eu fiquei pensando nessa tradução do meio virtual para peça presencial e de como que... Quais elementos que você acha que foram mudados, quais elementos que se manteve. Fiquei curiosa disso. Assim. E um parênteses, né? Em relação à performance e ao próprio teatro, muito associado à presença. E no contexto da pandemia, todo aquele debate de o que é teatro online, aquela coisa toda que tanto se falou ao longo daqueles 2 anos, né? Agora não sei se eu faço pergunta pro Collor também, eu espero responder. Vou fazer também. Você estava falando de que parece que a pesquisa e a criação, para você, são quase como correm paralelos, né? São 2 solos diferentes. Mas esses temas que você está interessado na pesquisa acadêmica, da questão de ciência, até você fica meio... Você falou das coisas da não ficção, isso aparece nas peças também suas? Enfim, eu até nem vou responder rapidinho. Do virtual para o real foi... A dramaturgia se manteve basicamente a mesma, mas teve essa transformação das audiodescrições poéticas. Mas quem viu a peça sabe que é uma grande lista, assim, eu falo mais que o Homem da Cobra. E eu descrevo coisas, e a Gislana uma hora falou assim, Elisa, você não precisa descrever tudo isso. Aí eu falei, mas isso é da peça, Gislana, tipo, então, tinha já essa audiodescrição poética que eu acho que eu fazia um pouco naturalmente, tinha as que eu incluí para fazer a peça, mas mudou muito, porque no online eu estava aqui, então tem a proximidade, a distância com a câmera, tem pequenos detalhes que você faz e que você está vendo no seu rosto, aí de repente você está num teatro tridimensional. Aí eu chamei uma atriz convidada, Gilda Nomassi, que é musa do cinema underground, ela tem uma super presença assim. Aí tinha o Peri, que fazia um cello, um violão, mas ele trouxe toda uma ilha de instrumentos analógicos, então tinha teremin, tinha uma trilha sonora executada ao vivo com alguns efeitos, um cenário, e essa estrutura toda do Sesc. E na verdade eu me assustei, porque eu não estou acostumada a ter estrutura, e era assim, o Sesc comprou, o que você quer? Falei, não sei, eu nem sabia direito o que eu queria, então foi muito legal eu pensar como tridimensionalizar isso, então mudou bastante, porque tem o leilão dos órgãos do corpo que eu fiz com a Gilda, o cenário, acho que o que muda é que eu tenho trabalhado mais como diretora, é voltar a ser atriz, chamar essa outra pessoa, a operação da câmera também. Não sei se respondi, mas eu acho que muda bastante. Ao mesmo tempo, quem viu a peça, não sei se vocês viram a outra versão. Não muda tanto assim da dramaturgia, mas muda muito a presença. Não sei, acho que talvez alguém que tivesse visto as duas pudesse responder melhor. Assim, eu acho que não, eu acho que desde que comecei o mestrado, acho que tem 2 peças talvez, para locais específicos que eu estava trabalhando, menos autorais, e então, talvez mais para frente, eu acho que isso não amadureceu. Eu acho, de verdade, aí não é oportunismo da ocasião não, mas eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, que eu gosto tanto do texto da dramaturgia da Nica. Como vocês assistiram, vocês vão se lembrar, então tem alguns aspectos que são falados lá, que são ditos, como você mesmo falou, que tem relação com a ciência, que poetizar e não só, que me atraem bastante. Antes de prestar aqui nas letras, um dos projetos que eu imaginava era estudar dramaturgias que trabalham com a ciência no seu escopo. Copenhague seria uma, tem uma ou outra que eu tenho em mente, tem uma teste de Turing, também, do matemático Turing, do Paulo Santoro, e tinha que eu poderia talvez fazer a pesquisa mesmo, e acabei optando por não. E eu não sei, talvez, evidentemente que eu acho muito atraente. Aquele podcast da Sofia Nestrovsky e da Leda Cartoon, o 20 mil léguas, é isso, né? Eu adoro, eu acho incrível, acho super legal. Lá não é ficção também, embora tenha, mas tem tratar a ciência como literatura.
né? Basicamente, pelo que me parece que é o projeto delas, o primeiro temporada foi sobre Darwin, depois sobre Humboldt, e agora é sobre Galilei, se não me engano. Então tem um lugar aí que eu gosto bastante, assim, né? Mas não se resolver. Porém, eu lembrarei desse dia, sem demagogia, eu lembrarei desse dia para tentar ver se mais para o final do ano, talvez surja um projeto que possa ser isso, e talvez eu consiga juntar, de fato, tudo isso que a gente está que eu tenho interesse. Eu lembrei uma outra coisa, que era uma diferença muito radical, que no online, você está fazendo para você mesmo, no seu quarto, olhando sua cara grandona na câmera. Você tem um controle absoluto. E teatro é muito assustador, apesar de eu ser formada em teatro, eu faço um pouco. Então são aquelas 40 pessoas te olhando e é muito indomável. Então é outra relação, tem essa diferença que eu acho que é muito transformadora no olhar. E essa discussão do que é teatro, o que não é, eu acho que eu tenho preguiça, na verdade, porque eu acho que fica a galera do prós e dos contras, e o purismo, acho que nem quando querem demonizar, sei lá, mídias sociais, é óbvio que tem um tanto que é um lodo, mas tem um tanto que já é para onde está indo, então não tem muito como ver se é bom ou se é ruim, é tipo, que uso a gente faz disso? Qual é o melhor uso para fazer? Acho que é meio por aí. Adorei falar de vocês. Estava lembrando aqui assim, que vocês fizeram a fala de vocês com chama de estética do laboratório, né? Vocês vieram falar do laboratório de criação de vocês. Foi fantástico. Parabéns. E assim, eu acho que as questões que você trouxe a respeito de pesquisa é o teu trabalho. É esse o teu trabalho. Né? Essas dúvidas têm que estar lá, cara. Perfeito. A gente precisa saber que tem gente com essas dúvidas. A gente precisa ler isso. Sabe? Sair daquele engessamento da perfeição e descobrir que tem gente isso é igual a você. Perfeito. Esse é o teu trabalho. O Labatut é um grande escritor e a discussão da ciência nas artes está patente, a arte está... Por exemplo, quando eu li o Labatut, eu lembrei daquele filme Druk, que é um filme que é de uns amigos que resolvem fazer um experimento bebendo. Vamos todo mundo virar alcoólatra para ver o que dá. Aquele experimento científico. Aquele experimento científico. Sabe? É ciência aquilo. E os caras falam assim, ó, deu merda, não tá? Né? A mulher separa, bate, apanha, o outro desemprega. Nossa, esse filme é muito... Druk é ciência. Então esse tema está muito ativo. Falando sobre a ética, falando sobre o tema que você escolher. Mas o que eu queria te dizer de coração é o seguinte, o teu trabalho já é esse parto aí. Legal. Traz para nós. Legal. Muito bom. É legal isso, É o teu parto. Fica mais vivo também, né? Mais vivo, como você falou do seu processo de criação, da dor da perda da sua mãe. Esse é o teu trabalho, é o nosso trabalho. Tá? Inclusive eu queria pegar uma carona na sua fala, porque eu fiquei pensando muito, né, da ficção, não ficção, entrando um pouco nas sugestões que o Jorge te deu. Acho que o Jorge vai querer me bater, mas é muito meu amigo, gosto muito dele. Mas assim, quando a gente ouve o orientando de um amigo nosso, e aí a gente vai lá e fala, bom, mas, né? Não, sem querer dar pitaco nisso. Mas por favor, pode dar todos. a questão, eu fiquei pensando, né, que você deve ter uma conversa boa com o Felipe, que é o quanto de imaginativo há na ciência, né? Que é o lado oposto da coisa, né? Que é a ciência, ela parte de projetos imaginativos. Sem ela, a gente não chega lá, né? E é esse lugar que talvez, virando um pouco a moeda, né? Então, e aí eu acho que você veio trazer uma mágoa aí. Poxa, eu não estou fazendo essa ligação. Eu não estou fazendo essa ligação entre o meu projeto acadêmico e a minha experiência. Então, talvez esteja faltando esse fio de Ariadne aí no seu... E que vai dar um start aí no trabalho. Eu acho que é isso que está quase lá, mas passa por esse lugar, né, de botar para fora e falar, olha,
eu na verdade estou aqui, mas eu não estou vendo o fio entre aquilo que é a minha experiência no teatro e aquilo que eu estou pesquisando na literatura, quando na verdade você queria juntar as coisas, porque a gente é um só, né, gente? A gente é um só, do mesmo jeito que a gente está falando aqui. A pessoa que escreve poemas é a mesma pessoa que está fazendo pesquisa, né? E aonde elas se unem, né? Então, a gente é um só. A nossa produção, ela sai de um lugar aí, né? E eu achei tão bonito também o processo que você descreveu uma espécie de lista de 1000 coisas, e aí você expõe e fala, mas tá aí, tem uma unidade. Quer dizer, você expor o seu caos e aí de repente surge a unidade dessa diversidade toda, né? Eu estou muito curiosa para ver a peça, né? Mas acho que tem uma coisa aí que tá elaborando aí dentro. Pode ser. Eu acredito que sim. Eu acho que às vezes nem é consciente, né? Tipo, às vezes, não sei, você vai acordar um dia lembrando também de um sonho, como falou a Elisa, e pensar, era isso, assim, ou sei lá, tomando banho, e aí você nota. Ou às vezes também, às vezes nem... É possível até que não aconteça isso tão imediato a ponto de aparecer na sua dissertação. Aparece, sei lá, 5 anos depois, numa peça. 2 anos no mestrado, a gente aqui sabe que não é. Sei lá, 5 anos depois, sei lá, você dá pra pensar numa peça, sei lá, algum outro projeto e aparece. O que a Lívia falou do Todd me fez lembrar uma aula que eu vi do Snick, que ele falava de um projeto de pesquisa dele, são tantos, eu não vou lembrar qual, segue o Snick, né? Que ele falava que é como se ele estivesse cruzando uma montanha, mas não por cima, por baixo, como se ele estivesse construindo um túnel. Aí ele veio de um lado da pesquisa por aqui, e do outro ele veio por aqui. E o objetivo era que esses 2 túneis conseguissem se conectar e ter uma saída para os 2 lados. Ele disse que não conseguiu. Mas... Ele não lugar nenhum, né? Que dava para ele. Mas... Tem que criar esses instrumentos, né, de cavar a montanha, de conseguir chegar lá. Né? A gente tem um problema que o Ansbelt traz esse problema novo. Sérgio, a gente tem esse problema que é o seguinte, a arte foi construída junto com a teoria. Não é? Não existiria arte sem a teoria. Só que a arte tomou um rumo, o seu, e a teoria ficou engessada. A gente não consegue sair daquilo. A gente não consegue produzir o que ela produz, entendeu? Em matéria de textos, em matéria de pesquisa. Sabe? Mas uma não vive sem a outra, mas a gente não consegue agora. Então, essa é uma crise, é a nossa crise. Seja bem-vindo ao clube. Ótimo. O que vocês falam particularmente, a Tatividha com Isabel, você, Sérgio, eu acho muito oportuno, porque eu não sei, talvez seja de idade, mas eu estou razoavelmente tranquilo nessa dúvida, tranquilo que eu digo assim, estou entendendo que está a dúvida, que eu não sei, portanto é que eu coloquei, fiz questão de colocar aqui, nem coloquei isso para o Jorge ainda, mas assim, ele fala, os dilemas éticos científicos. Eu, por um lado, eu falo, será que é isso mesmo ou será que tem uma outra coisa? Que eu não sei responder. Então isso que vocês falam, que segue, que é essa crise que talvez a gente perceba daqui a pouco, talvez a gente perceba antes do fim, talvez a gente perceba depois, mas está tudo bem, né? Se a gente for nesse processo... Caminho, né? É o caminho. Bom. Tem uma coisa, tem um livro de um cara, faz um eu acho que saiu pela Tatuada, do Bruno Domingos, que é muito legal, que é basicamente um registro das leituras dele de livros de manual de ciência antigos e tal, misturado com a biografia dele, com as coisas que estavam acontecendo. Mas o que é interessante da parte é que ele fica transcrevendo trechos e trechos de coisas de almanacs, manuais de ciência natural. O que salta aos olhos mais é como a ciência não tem a ver com tirar as conclusões, mas com verificabilidade. Eu estou anotando, e daí eu lembro que uma delas é do cara que teorizou a primeira vez a pulsação. Disse assim, meu pulso é regular. Tá, peraí, tem alguma conclusão? Não. Então eu vou pegar em horários diferentes. Depois ele pega das mesmas pessoas em horários diferentes, muda de região. E a real atividade por trás daquilo ali não é o movimento de análise e conclusão, mas levantamento de dados e verificabilidade. Interessantíssimo. Como chama esse livro? Bruno Domingos. Bruno Domingos? Acho que eu não lembro como é que ficou o nome do livro, era Passos Estados na A gente biblioteca. acha. Muito bom.
Eu acho que a literatura e a ciência partem de uma mesma inquietação, sabe? Que é o e se. Mas e se, né? Essa possibilidade de, né, ver outras possibilidades dentro desse mundo tal como ele se apresenta para nós, né? E as duas, a arte e a ciência vão nessa pergunta, né? O Gonçalo vai falar que a ciência é o erro de muitos, a poesia é o erro de um. Exato. Legal. Tem um certo consenso do erro, e isso é científico. Quem que fala isso? Gonçalo Tavares, breves notas sobre a ciência. Aliás, eu acho que vocês deviam ler o Breves Notas sobre a Vocês ciência. nem Sabe, eu tenho o Atlas da Imaginação. É o que eu trabalho no doutorado. Oi? É o que eu trabalho no doutorado. Não, não sabia. O Atlas, né? Mas esse eu não conhecia. Breves notas Sobre a ciência, que Eu tenho é, PDF, se vocês quiserem. é uma belezinha esse livro. Porque Manda pra todo mundo. Manda Feminista. Vou cobrar. Legal. Que maravilha. O Labatut, o Jorge e a professora Cláudia, eles foram para a Universidade Católica do Chile recentemente, esse ano, para tentar fazer uma integração, um tipo de intercâmbio entre o departamento lá e tal. E lá eles falaram até mesmo sobre o Labatut, né? E o segundo Jorge, o Labatut, disse que ele é bastante porque tem gente que odeia e tem gente que defende. Quem defende fala que a ciência não tem como, né? A inteligência artificial vai ser um dos grandes assuntos do século XXI. O que a gente está falando aí, quem odeia fala que ele é misógino, e eu não concordo nem discordo ainda. Fala que ele tem um fetiche pelos colonizadores, porque os personagens dele são personagens europeus. Ele mora na Holanda. Ele nasceu na Holanda, né? E que ele também é um aproveitador, porque Que esse ele... fofoca do Eu sei uma fofoca. Porque aí eles falam da crítica, daí eu li a crítica, na internet eu li a crítica, e fala que ele, na verdade, ele não cria muita coisa. Isso eu questiono bem mais, mas bem mais, porque na verdade ele pega tal, o que já tem disponível, tal, não sei o quê. sim, até aí. Assim. Mas enfim, é isso, né? Onde nós estamos nos deparando. Foi?